Segregação é um termo utilizado para designar a variação de concentração dos diversos elementos ao longo da seção transversal de uma peça. É um fenômeno inerente ao processo de solidificação de ligas e só não ocorre ou ocorre em magnitudes muito pequenas quando se tem processos de solidificação extremamente rápidos, com taxas de extração de calor da ordem de 10 a 5, 10 a 6 Kelvin por segundo. Em situações normais que ocorrem nos processos de solidificação no lingotamento contínuo, esse fenômeno de segregação está sempre presente e normalmente se utilizam duas escalas para se referir a ele. Tem-se a chamada microsegregação, que é o que ocorre na escala de tamanho das dendritas, que foram examinadas no vídeo anterior e que estão representadas esquematicamente aqui. Este corte que está apresentado é um corte na seção transversal de uma dendrita, onde temos aqui a região mais central dela e aqui ao lado um diagrama de fase genérico ilustrando o processo de solidificação de uma liga. Tem-se, por exemplo, que um líquido com concentração C0, ao solidificar ou atingir a temperatura líquidos e iniciar o processo de solidificação, vai formar um sólido com uma concentração que é um coeficiente de partição, chamado K, multiplicado por essa concentração. Neste caso, os primeiros sólidos que se forma tem uma concentração do soluto, que é representada aqui na ordenada, menor do que a concentração de soluto no líquido que deu origem a ele. Então, o que se observa na dendrita é que a região central dela vai ter uma composição química, vai ter uma quantidade de sólido menor e, logicamente, essa quantidade de sólido que foi expulsa na região solidificada, na região que se formou inicialmente, vai se incorporar à fração líquida e, consequentemente, os sólidos que vão sendo formados, eles vão tendo composições químicas variáveis ao longo da seção transversal da dendrita. E à medida que a solidificação vai ocorrendo, há uma tendência natural do líquido ficar enriquecido neste soluto. Esse fenômeno vai ocorrer na escala de micrometros, é claro que depende da velocidade de extração de calor, mas é chamado ou é colocado numa escala microscópica. E essa microsegregação, ela pode, se aparecer ou aparecendo na peça final, ela pode ser significativamente reduzida, submetendo o material, após a sua completa solidificação, a um processo de reaquecimento no forno durante algumas horas, porque a escala da microsegregação é pequena. A questão é que o líquido que vai restando, ele não fica imóvel. Ele pode ser induzido a se movimentar devido ao processo de agitação que ocorre no molde, movimentação do líquido com o jato proveniente da válvula submersa e, eventualmente, agitação eletromagnética, e também por razões gravitacionais. Pode ocorrer que um determinado soluto eleve a densidade do líquido e, com isso, induza um movimento de convecção natural de movimentação desse líquido. O que acontece em decorrência disso é que essa região com maior concentração de soluto vai ser levada a outras regiões da peça e vai gerar agora o que se chama de macrosegregação. As figuras apresentadas aqui representam de forma esquemática a formação da microsegregação em aços chamados peritéticos. Como o nome próprio diz, aços peritéticos são aqueles que sofrem a transformação peritética durante a sua solidificação. A reação peritética é aquela em que o líquido e um sólido primário geram um sólido secundário. Aqui foi considerado o caso de um aço ferrítico. Tem-se a superfície do molde. Logicamente, após a ocorrência da solidificação, aqui tem-se a visão da estrutura dendrítica. Junto à região que está mais frio, nós temos já a austenita. Na região próxima à ponta das dendritas, a ferrita ou ferrita delta e a região do líquido. Então, se examinarmos, tirarmos uma seção na interface entre o ferro delta, o líquido e o ferro gama, se verá uma situação semelhante a essa que é apresentada aqui. Logicamente, essa distância que está apresentada representa metade da distância entre as dendritas primárias. Na região do líquido, a ponta das dendritas está exatamente na temperatura líquidos.
Se examinarmos essa região entre as dendritas primárias, será possível observar, agora o corte é um corte ao longo do comprimento das dendritas, uma região com ferrita delta, uma região já com austenita e a segregação dos diferentes elementos, cada um deles com o seu índice de segregação associado ao seu coeficiente de partição. O fósforo, o enxofre têm coeficientes de partição mais elevados, carbono, silício, manganês. Então, o que vai ocorrer é uma tendência à elevação da concentração desses elementos exatamente entre os espaços interdendríticos. E é exatamente essa característica que vai permitir, depois, através de um exame metalográfico e de um ataque químico apropriado, fazer a visualização dessas dendritas, inclusive possibilitando a medição do seu espaçamento, tanto do espaçamento das dendritas primárias quanto secundárias. A macrosegregação é uma consequência da microsegregação combinada com um movimento macroscópico do líquido. É relevante observar que entre as dendritas tem-se uma região de material líquido rico em soluto e que, por diferentes razões, esse líquido pode ter um movimento macroscópico e aí levar esse líquido com alta concentração de soluto para outras regiões no interior da peça, provocando uma diferença de concentrações desses elementos, mas agora em uma escala próxima à escala da peça que está sendo solidificada. Este processo, ou esta macrosegregação, ela não é facilmente eliminada por aquecimentos, como ocorre no caso da microsegregação, uma vez que o processo de difusão, que seria o responsável pela homogeneização química, ele é bastante lento no estado sólido e essa macrosegregação ela deve ser contornada ou minimizada durante o processo de solidificação. Nessa figura tem-se uma visão esquemática do movimento do líquido no espaçamento interdendrítico, levando as regiões líquidas com altas concentrações de soluto para outras zonas no interior da peça que está sendo solidificada. O nível de macrosegregação que existe em uma peça está muito associado à estrutura de solidificação, particularmente a presença de uma zona colunar mais espessa. Então, esse fenômeno de macrosegregação, da mesma forma que a espessura da zona colunar, ele é afetado pelo nível de superaquecimento, pela composição do aço, pelo uso da agitação eletromagnética, que tende a minimizar essa questão da segregação, e também pela seção ou magnitude da seção transversal do produto. Há uma tendência, em termos da macrosegregação, daqueles solutos caminharem e tenderem a ficar mais concentrados na região central da peça. Uma das formas de reduzir a magnitude da macrosegregação e que foi desenvolvida ao longo das últimas décadas é a utilização da chamada redução suave, ou em inglês soft reduction. O princípio desta técnica, ou deste processo, consiste na redução da espessura ou da seção transversal da peça próximo ao final da solidificação, semelhante ao que é visto aqui de forma esquemática. Aqui tem-se os rolos de extração e de guia da peça sendo solidificada, a peça que está sendo solidificada e a região central associada à presença da zona pastosa, que vai tendo a sua espessura reduzida à medida que a extração de calor vai ocorrendo, e logicamente essa zona pastosa, como última região a solidificar, vai conter uma quantidade mais elevada dos solutos. Então essa soft reduction, ou redução suave, é feita utilizando na parte final rolos mais próximos um do outro, de forma a reduzir esse espaçamento e aí exercer um bombeamento do líquido rico em soluto para regiões fora aqui da peça final sendo solidificada. Isso também ajuda a reduzir a cavidade que vai ser formada devido à contração e evitar o aparecimento de porosidade na região central da peça. Há uma série de modelos matemáticos, muitos deles já incorporados no projeto da máquina, que permitem fazer a simulação deste processo de soft reduction e determinar a localização onde se deve efetuar esta redução, uma vez que ela deve ser feita na posição em que se está terminando o processo de solidificação. Além do fenômeno da segregação,
é importante se fazer uma análise também do comportamento dos aços durante o processo de solidificação, analisando a tendência de cada um deles em função das transformações que ocorrem à medida que estão sendo solidificados. Aqui tem-se mais uma vez um diagrama de fase ferro-carbono, onde tem-se na ordenada a temperatura, na abscissa o teor de carbono. Está plotado aqui apenas a região para teores de carbono mais baixos, a região do líquido, ferro delta com líquido, ferro delta, aqui é ferro delta com gama, região de ferro gama, austenita, e a região de austenita e líquido. Em função do teor de carbono e de composição de outros elementos, ter-se-á diferentes comportamentos do aço durante o processo de solidificação. Um conceito bastante utilizado para caracterizar o comportamento dos aços durante o processo de solidificação é o de potencial ferrita, ou potencial de ferrita, designado aqui pelas letras PF. Este valor pode ser estimado através dessa expressão 2,5, que multiplica 0,5 menos o carbono equivalente, e esse carbono equivalente é expresso através do teor de carbono e dos efeitos dos demais elementos sobre esse potencial ferrítico. Então, determinado este parâmetro, esses valores 0,5 e 2,5 estão associados a esse teor de carbono dentro do diagrama de fases. Isso vai identificar os diagramas ou os aços que têm tendência à ocorrência da reação peritética, e essa reação peritética, como ela ocorre com a transformação de um sólido e de um líquido gerando um sólido, no caso específico do aço, líquido e ferro delta passando para ferro gama, que tem uma densidade mais elevada, há uma tendência à contração. Essa contração ela tem efeitos significativos sobre a qualidade do aço e também sobre o comportamento dele no molde. Então, esse potencial de ferrita é utilizado para fazer essa caracterização. Em termos do potencial de ferrita, são normalmente identificados dois comportamentos designados como aço tipo A, que são aços com tendência a apresentar depressão, que são aqueles que formam uma camada solidificada mais resistente e que estão associados à transformação peritética. Esses aços eles vão fornecer valores de potencial de ferrita na faixa de 0,8 a 1,05 e correspondem basicamente a aços que estão nesta região do diagrama de fase ferro-carbono já visto anteriormente. Essa tendência à depressão, como comentado anteriormente, tem efeitos bastante nocivos se não forem adequadamente controlados, uma vez que vão fazer com que a interface do líquido com o sólido seja uma interface irregular e que esse aço sofrendo contração tenda a se afastar da superfície do molde e, com isso, afetar o processo de extração de calor e formação de estruturas também brutas mais grosseiras. Os aços tipo B, que vão ter potencial de ferrita inferiores a 0,8 ou superiores a 1,05, são aços que têm uma tendência a aderir à parede do molde. Logicamente, a identificação desses dois tipos de comportamento é fundamental para que se possa conduzir adequadamente o processo de lingotamento, incluindo a seleção de pós-fluxantes, as condições de resfriamento, as velocidades de lingotamento a serem adotadas também. Estas figuras ilustram os comportamentos diferentes dos aços em função do seu valor de potencial de ferrita e adequações que se deve realizar, especialmente no molde, para contemplar a produção desses dois tipos de aço com qualidade adequada ao processamento posterior. No caso de aço com tendência à depressão ou com potencial de ferrita entre 0,8 e 1,05, é importante se fazer um controle do fluxo de calor no molde, principalmente buscando reduzir a extração de calor, de tal forma a reduzir a espessura da camada solidificada para que esse fenômeno de depressão não ocorra com tanta intensidade. Para se reduzir essa transferência de calor, é importante que o pó fluxante forme uma camada sólida de escória, especialmente uma camada com fase cristalina, que limita mais o processo de extração de calor através do pó fluxante. Então, o pó fluxante, nesse caso,
ele deve ter uma temperatura de fusão mais alta, que favoreça a formação da fase sólida, e também uma elevada basicidade, ou seja, a relação de CaO sobre sílica, mais alta, que favoreça o aparecimento de uma espessura maior de fase cristalina, que limita mais o processo de transferência de calor, quando comparado com uma fase vítrea, que permite a passagem de calor através do mecanismo de radiação. Quando o aço apresenta potencial de ferrita com tendência ao aparecimento de agarramento, com valores de potencial ferrita abaixo de 0,8 ou acima de 1,05, a tendência ao agarramento é mais pronunciada e o objetivo na seleção do pó fluxante é exatamente o controle da fricção, para minimizar as chances de ocorrência de ruptura do veio com todos os inconvenientes decorrentes dela. Nesse caso, é importante ter-se uma camada líquida de escória, e aí, para se ter essa camada líquida mais espessa, é importante utilizar-se um pó fluxante com um ponto de fusão mais baixo e com uma baixa basicidade, de tal forma a ter um material vítreo que vai ser importante para deixar uma extração de calor mais pronunciada e, consequentemente, uma contração maior do aço para evitar o agarramento e também uma camada líquida menos viscosa para reduzir o atrito. Graficamente, nós temos representado aqui a tendência à depressão e ao agarramento, nesse caso, tendência baixa, tendência alta, em função do potencial ferrita. Neste caso, observa-se que os aços com tendência alta à depressão são aqueles exatamente com a faixa intermediária do potencial de ferrita, entre 0,8 e 1,05, e os aços com valores de potencial ferrita fora dessa faixa, menores do que 0,8 e maiores do que 1,05, eles vão ter uma tendência mais pronunciada ao agarramento. Examinando aqui a região no interior do molde, especificamente na região próxima ao menisco, uma figura semelhante ao que já foi examinada antes, com lingotamento com lubrificação através de pó fluxante, temos que a otimização desses aspectos, fluxo de calor e fricção, vai se dar utilizando um pó fluxante, considerando uma região ótima que tem vínculo com os valores de viscosidade e com velocidade de lingotamento que estão sendo utilizadas. Esta tabela apresenta um sumário das diretrizes para a operação do molde e seleção dos pós fluxantes para os dois diferentes comportamentos dos aços, A e B, em função do seu valor de potencial de ferrita. Essa coluna aqui representa as indicações para aço do tipo A, que são aqueles com tendência à depressão, e tipo B, que são aqueles com tendência ao agarramento. Então, como já foi visto, o potencial de ferrita para os aços tipo A varia na faixa de 0,8 a 1,05. Isso normalmente está associado a aço baixo carbono ou baixa liga, com carbono equivalente na faixa de 0,09 a 0,14, ou também de aços inoxidáveis a aços inoxidáveis com comportamento também de transformação peritética e com tendência à depressão, e isso é definido pelas relações dos teores de níquel e cromo nesse aço. Quando essa relação fica entre 0,54 e 0,58, este aço também vai ter um comportamento do tipo A. Nesses casos, a resistência da pele solidificada na região do menisco ela é elevada. Esse material tende a sofrer efeitos da depressão, ou seja, ele tende a ocorrer uma contração mais intensa e a aparência da superfície solidificada é mais rugosa. Neste caso, o controle do fluxo de calor é importante, deve-se ter um resfriamento pouco intenso ou soft cooling, e isso é controlado pelas características do pó fluxante. Em termos de desempenho do pó fluxante, se deseja um baixo consumo, um superaquecimento mais alto é importante para reduzir a intensidade de solidificação no molde. A velocidade de lingotamento ela tem que ser otimizada, uma vez que tem que se considerar os aspectos de extração de calor, mas ao mesmo tempo não se pode ter velocidades de lingotamento muito altas, porque isso pode acarretar a ruptura do veio. A frequência de oscilação deve ser alta e a amplitude de oscilação baixa, isso para se ter marcas de oscilação com menores profundidades, para evitar o aparecimento de trincas posteriormente. Por sua vez, os aços com tendência ao agarramento são os aços tipo B, potenciais de ferrita
maiores que 1,05 e menores do que 0,8, corresponde aos aços com teores de carbono equivalente inferiores a 0,9 ou superiores a 0,14, ou aços inoxidáveis com relação de níquel e cromo menor que 0,54 ou maior que 0,58. Neste caso, a pele solidificada tem baixa resistência, e aí o efeito da pressão ferrostática vai levar essa pele a ter uma tendência a ficar mais aderida à parede do molde. Entretanto, essa superfície solidificada ela vai ter uma aparência de mais lisa ou mais suave. Neste caso, para minimizar esses efeitos, é interessante ter-se um resfriamento no molde mais intenso. A preocupação em termos de seleção do pó fluxante é se ter uma baixa fricção, o superaquecimento baixo para permitir uma formação de uma pele solidificada mais espessa. Também isso tem relação com a velocidade de engotamento, que deve ser mais baixa, logicamente levando em consideração os aspectos relativos à produtividade, e nesse caso a frequência de oscilação e a amplitude. A frequência deve ser baixa, a amplitude deve ser longa. Neste caso não tem-se uma preocupação muito grande com as marcas de oscilação, uma vez que esse material tendo a tendência ao agarramento, ele vai ficar mais próximo à superfície, e naturalmente esses materiais vão levar a marcas de oscilação menos pronunciadas.